Boa noite, gente. É culto de terceira idade, pessoal. Vamos falar uma boa noite com mais alegria aí. Boa noite. Dá uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Mais forte que Ele é digno para Ele, de toda adoração, de todo louvor. Para quem não me conhece, sou o pastor Edson Banhato, pastor aqui da Igreja da Graça. E hoje o pessoal está aí retornando ao movimento jovem, aí, Ministério Jovem Restauração, mais conhecido aí como MJR. Eu vim trazer uma mensagem de Deus aqui para o seu coração, tendo a certeza de que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, coisas grandes que Deus tem para fazer na sua casa, na sua família, isso no nome de Jesus Cristo, amém? Eu vou ser bem breve, pessoal. Hoje é mais festa, essa festa no Espírito Santo aqui, mas nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado, amém, gente? Eu gostaria que você que tem Bíblia, que você que trouxe a sua Bíblia, abrisse comigo aí a sua Bíblia lá no livro de 2 Timóteo, livro de 2 Timóteo, o capítulo é o de número 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo, é o versículo de número 10, 2 Timóteo 4, 10. Olha só, gente, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, vamos ler o 9 e o 10, ó. Quem tem a Bíblia, lê junto comigo. Diz aqui assim, ó: procura vir ter comigo depressa. Versículo 10: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica Crescente, para Galácia, Tito para Dalmácia. Aí ele diz no 11 aqui, ó: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o, porque ele é muito útil para o ministério. Eu queria falar com você nesse momento, rapidamente, sobre esse homem aqui, esse jovem, que se chamava Demas. Ele era um dos auxiliares do apóstolo Paulo, na missão de fazer o quê? De pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que o Paulo, ele chamou o Timóteo, ele mandou essa carta ao Timóteo. Paulo estava preso, mandou essa carta ao Timóteo, e ele pediu para que o Timóteo viesse ter com ele, viesse estar com ele depressa. Aí olha só, depois você conversa, agora presta atenção aqui no meu, por gentileza. Olha só, então o que acontece, pessoal? Ele mandou essa carta e pediu o quê? Pediu que o Timóteo estivesse com ele depressa. Aí ele disse o seguinte: porque Demas me desamparou. E o porquê que o Demas havia desamparado Paulo? Porque o Demas estava amando esse presente século. E eu tenho percebido, não é de hoje, que um problema geral, eu não digo isso aqui só na Igreja da Graça, nem na cidade de Matão, eu tenho percebido nos dias de hoje que muitas pessoas têm desamparado o Evangelho, pessoal. Por quê? Porque estão amando também esse presente século. As pessoas estão amando demais as coisas do mundo, as coisas que são propostas pelo mundo, e elas estão fazendo o quê? Elas estão abandonando. O Demas abandonou o Paulo. Tinha uma missão tão linda, pessoal. Junto com o Paulo já tinha curado enfermos, junto com o Paulo já tinha libertado pessoas, junto com o Paulo estava ganhando almas, resgatando pessoas do inferno, mas ele não vigiou. Ele começou a olhar para as coisas do mundo, ele começou a observar os atrativos do mundo, e olha que naquela época nem era tanto como é hoje assim. E o que aconteceu com esse tal de Demas? Ele começou a olhar os atrativos do mundo, começou a olhar o que as pessoas do mundo faziam, e ele começou a gostar daquilo. E quando uma pessoa começa a se desviar, não é repentinamente. Quando uma pessoa começa a amar as coisas do mundo, é semelhante a um relacionamento de namoro. O Demas que era uma pessoa espiritual no início, era uma pessoa que andava com Deus no início, ele começou a mudar gradativamente. Viu alguém falando na gíria ali, achou bacana,
Ele começou a ter uma amizade com o mundo, começou a se aproximar, mas ele ainda frequentava a igreja. Aí essa amizade que ele tinha com o mundo, com as coisas do mundo, com o pecado, essa amizade foi começando a se aprofundar. Aí de uma amizade ele passou a gostar. Ele até gostava também de estar na presença de Deus, até gostava dos cultos, até gostava de ouvir uma boa palavra, até gostava de cantar um louvor, mas ele também gostava lá de fora. O Demas já não era mais o mesmo. Até que de gostar ele passou a amar. O coração dele de início estava dividido, mas uma hora Jesus ele falou assim: ó, ninguém pode servir a dois senhores, ou amará mais a um, ou vai amar mais o outro. E o Demas não vigiou, pessoal, e começou a fazer e fez o que? Amou mais esse presente século. E eu tenho notado outra coisa ainda, além de jovens caindo na mesma armadilha que o Demas. Você sabe o que eu tenho notado? Hoje, quando um jovem ou qualquer pessoa ela começa a amar esse presente século, o diabo não tira ela da igreja. Olha só que coisa interessante. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu estou falando para você. O Demas, ele abandonou Paulo. Por quê? Porque ele amou esse século, ele amou demais as coisas do mundo e foi viver a vida dele. Só que nós estamos vivendo dias onde o diabo encontrou uma artimanha muito mais eficaz. Que artimanha? Ele tem colocado o amor às coisas do mundo no coração dos jovens, mas tem permitido que eles fiquem dentro da igreja. Por quê? Porque fora da igreja, lá no mundo, a coisa já está tudo perdida mesmo. Mas se aquele jovem que deixou o amor das coisas deste século, se aquele jovem que é de Deus permitiu que o amor do mundo, do pecado, entrasse no coração dele, dentro da igreja, esse jovem aí vai dar mais lucro para o diabo. Então, é como eu digo para você, o inimigo não vai forçar, ele não vai forçar a barra para vem cá, Pedro, por favor, está amarrado em nome de Jesus. Suponhamos que o Pedro fosse um camarada igual Demas, que deixasse o amor deste século entrar no coração dele. Ah não, vamos dizer que o Pedro ele está amarrado em nome de Jesus, mas ele começou a se apaixonar pela pornografia, pela fornicação, pela mentira, pela desonestidade, pelas coisas erradas. Ele deixou essas coisas entrar no coração, uma suposição. O que acontece? O inimigo não vai querer ir lá fora, porque lá fora, pessoal, já é todo mundo assim. O diabo não vai falar para ele, ó, vai para o... Não. O inimigo vai querer fazer o quê? Ele fica dentro, porque ali dentro ele vai dar mais lucros. Ali dentro ele vai chegar perto daquele lá que não está muito firme na terra. E aí, mano? Vamos catar aquela menininha lá? Olha lá, hein, gatinho, cara. Aí a mocinha você está lá para buscar Jesus, mas não está liberta ainda completamente. Pronto, envenenou. Ele envenenou. O diabo vai falar: o que? Eu vou querer ele no mundo. Deixa ele. É verdade? Pedro, você concorda? É verdade. Então, deixa ele. Ah não, vamos lá. O jovem, olha só, eu vejo muitos jovens dentro da igreja, pessoal, que a única coisa que eles não fazem, que um mundano lá fora faz, é fumar e beber. Mas às vezes o resto faz tudo a mesma coisa. E para a gente que conhece a verdade, para a gente que conhece a palavra, o castigo se torna pior. Diga a Deus, me livre. Então, pessoal, o que acontece? Dá um pulinho, você que está com a Bíblia aí, Eclesiastes, capítulo de número 11. Eclesiastes 11. Eu já estou terminando a minha parte. Eclesiastes 11, versículo 9. Gostaria de chegar aqui, pessoal, pregando aquela mensagem assim: jovens, nós vamos impactar a nossa nação, a nossa geração. Mas espera aí, não é de qualquer jeito. Não é assim que funciona.
nós temos que primeiro aprender a andar de acordo com a palavra do nosso Deus, e andando de acordo com a palavra do nosso Deus, aí nós vamos fazer a diferença. Amém, gente? Multidão, olha só, multidão não é resultado de sucesso, não. Multidão a Lady Gaga leva junto com ela, multidão a Ivete Sangalo leva atrás dela. Eu não ligo, não estou nem aí para a multidão, na verdade. Se tivesse 100, 200 ou 4, 5 aqui, para mim é a mesma coisa, é pregar a mesma coisa. Por quê? Porque multidão Michael Jackson arrastou, multidão qualquer um arrasta. Agora olha só, discípulos do Evangelho, aí é diferente. E é isso que a gente tem que ser. Então diz aqui, Eclesiastes 11:9, olha o que a Bíblia fala para a juventude aqui. Diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Aí ele diz aqui, sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então ele diz aqui, alegra-te, jovem, na tua mocidade. Pessoal, nós somos jovens, o jovem tem que se alegrar, o jovem tem que viver, tem que aproveitar o vigor que tem que aproveitar a saúde que tem que passear, tem que praticar esporte, tem que buscar a Deus. A Bíblia manda o jovem se alegrar. O jovem não tem que ser aquela coisa robótica, aquela coisa, um jovem de 25 anos parecendo um senhor de 80. Não, o jovem tem que se alegrar, o jovem tem que ser para frente. Agora olha só, nós temos que prestar atenção no quê? Que por todas as coisas que nós fizermos, um dia nós vamos prestar conta a Deus. Hoje para você, para mim, porque eu também sou jovem, tenho 25 anos, então olha só, hoje para você, o que acontece, pessoal? O juízo pode parecer estar muito longe. Só que você pode perguntar para sua mãe, para sua avó, que já tem o dobro, talvez o triplo aí da sua idade, no caso de avô, perguntar para ela, o tempo passou? Ela vai falar, puxa vida, voou. E vai passar para mim, vai passar para você. E vai chegar uma hora, pessoal, quantas pessoas que já não foram jovens, que já não estão mais no nosso meio, alguns que você já até conhece, que estão fazendo o quê? Já hão de prestar contas a Deus por aquilo que fizeram. Tem gente que leva na brincadeira, tem gente que não leva isso a sério, que não está nem aí, por N motivos. Mas esteja a pessoa levando a sério ou não, esteja a pessoa preocupada com isso ou não, isso não altera o fato de que um dia ela vai prestar conta. Se ela levou isso a sério, não, peraí, vou me alegrar, vou viver como um jovem, mas eu vou andar na palavra, eu vou fazer o que Deus manda. Bom para ela. E se ela não quis, a gente vai julgar? De maneira alguma. A Bíblia diz, não julgais para que não sejais o quê? Julgados. Se eu não quiser andar na palavra, você não pode me julgar. Mas uma coisa é fato, um dia eu vou prestar conta o quê? Pelas minhas obras. Então, guarde esse recado no seu coração. Guarde essa mensagem que Deus me pediu para lhe trazer nessa noite. O Demas desamparou a missão do Evangelho. Por quê? Porque ele deixou o amor deste século entrar no coração dele. Tu não precisa responder para mim e nem para nenhum amigo seu. Eu gostaria que você fosse sincero com você mesmo. Porque se você não for sincero com você mesmo, você nunca vai conseguir ser sincero com ninguém. Mas seja sincero com você mesmo. A quem você tem amado mais? O que você tem amado mais? Aquilo que a gente ama mais é aquilo que a gente acorda pensando. Aquilo que a gente ama mais é aquilo que a gente chega na igreja pensando em buscar aquilo. Quando você vem para a igreja, o que você espera encontrar na igreja? Mas sincero com você. Quando você vai trabalhar, quando você sai do passeio, quais são as suas pretensões? O que é que você almeja? Muitas pessoas estão dentro da igreja, jovens, mas amando esse presente sério. Não, pessoal, nós temos que ser diferentes. Amém? Para a gente encerrar, livro de 1 João, agora a gente vai encerrar. 1 João é lá pertinho de Apocalipse.
Primeiro livro de João, o capítulo é o 3. Não, é o capítulo 2, pessoal. 1 João, capítulo 2, o versículo de número 15. 1 João 2,15. Então diz aqui assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então olha só, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Por quê? Porque o mundo, as coisas do mundo, os desejos da carne, a concupiscência, tudo isso daí um dia passa, pessoal. E a pessoa que se apegar nessas coisas, ela vai passar também. E aquele que fizer a vontade de Deus, esse vai permanecer o quê? Para sempre, vai ter a vida eterna. Então, se preocupe com a sua salvação, se preocupe com a sua vida. Se preocupe para onde eu vou, aonde é que eu vou passar a eternidade. Você já parou para analisar o que significa eternidade? Vai ter um começo, mas nunca vai ter um final. Onde é que você vai passar a eternidade? Aquele que faz a vontade de Deus, que não é o que a cabeça diz, eu acho que Deus quer isso. A vontade de Deus é o que está aqui, ó. Aquele que faz a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. E aquele que, não, eu acho que é assim, eu acho que é assado, vou fazer do meu jeito mesmo, já está escrito lá, mas não é bem assim. O mundo mudou, não precisa ser tão radical, não precisa ser tão fanático assim também, não. E esse foi iludido. É como se ele tivesse se embriagado, caído numa tremenda armadilha, e depois a eternidade dele não será muito agradável. Então, faça uma análise do seu interior. A mensagem de hoje é essa: a quem você tem amado mais? O Demas amou o presente externo. Ame a palavra de Deus, ame fazer o que Deus manda. Se tem alguma coisa na sua vida de errado, conserta hoje. Se conserta com Deus hoje, não espera para amanhã não. Talvez aí você tenha muito tempo já na igreja. Eu também, eu ia na igreja evangélica desde os 4 anos de idade, 5 anos com a minha mãe. Mas eu ia por quê? Porque eu tinha que ir para minha mãe. Quando eu comecei a conhecer as coisas do mundo, o que acontece? Eu amei. E aí só quebrei a minha cara com o que eu conheci. E aí depois de alguns anos, aí eu tive um encontro com Jesus. Até então eu só conhecia a igreja, o pastor, os irmãos da igreja. Quando eu conheci Jesus, aí a coisa foi diferente. Então o que é que você tem amado mais? Seja sincero com você mesmo. A eternidade sua está na sua mão. Amanhã ou depois, Deus vai falar para você: amiguinho, você entrou por mérito seu. Ou então ele vai falar: amiguinho, você não entrou e a culpa foi tua. Então seja sincero com você mesmo. A quem você tem amado mais? Amém? Vamos dar para Jesus uma bonita salva de palmas, gente.